E esse trabalho que eu estou apresentando, e depois Carlos Américo vai fazer um aporte analítico também, ele é uma produção de Eliana Guerra, Carlos Américo e minha. Nós trabalhamos o trio juntos, né? Bem, então nós definimos como tema de investigação para essa exposição e, consequentemente, eu vou falar, como eu estou falando em português, peço desculpas, nós gostaríamos, inclusive, de ter feito uma tradução para o espanhol e eu falar em espanhol, mas nós trabalhamos o texto até hoje de manhã. Nós estávamos amarrando coisa, discutindo, então eu vou falar mesmo em português. Mas a gente promete que, numa outra oportunidade, seria bom que também a gente pudesse falar em espanhol. Mas eu vou falar devagar, despacio, para ver se as pessoas conseguem entender. Meu Deus do céu. Sim. Nós definimos como tema de investigação para a nossa exposição e, consequentemente, para o capítulo do livro, nós definimos a seguinte temática: hegemonia e crise de hegemonia na relação Estado-sociedade civil, vias analíticas para pensar a crise no Brasil contemporâneo. Bem, nesse sentido, nos percursos da nossa investigação, esse simpósio ele nos interpelou a realizar um exercício que o próprio Gramsci já nos alerta ser complexo, difícil e desafiador. Qual é esse exercício? É articular as orientações teórico-metodológicas gramscianas para construir um nexo entre fenômenos orgânicos e fenômenos conjunturais, entre economia e superestrutura, política, cultura, né? E, sobretudo, na perspectiva da gente levantar vias, né? Trazer isso para a realidade brasileira contemporânea. Em nossa exposição, na exposição que eu vou aqui apresentar, em nossa exposição, nós seguimos a seguinte dinâmica. Nós vamos apresentar dentro da seguinte dinâmica. Primeiro, nós vamos resgatar as teorizações gramscianas, né? Mescladas, as teorizações gramscianas mescladas nas análises históricas, né? E a partir daí, ao fazer isso, a gente vai pontuando alguns elementos relativos à vida brasileira. Isso é um primeiro momento. Um segundo momento, que é com Carlos Américo, nós vamos passar a esboçar apenas um esboço de uma reflexão acerca da realidade do Brasil contemporâneo à luz das categorias gramscianas que a gente está trabalhando nesse texto. Bem, é evidente que a gente sabe, o próprio espírito do colóquio é esse, trata-se de um esforço inicial para debate, dado que a gente entende que a apropriação da dinâmica investigativa de Gramsci ela constitui uma tarefa para a gente tentar trabalhar Gramsci nessa articulação teoria-história. Toda a sua teorização não é uma teorização fechada, não é uma teorização redonda, mas é em cima de situações históricas da Itália, da Europa. Então, a gente entende que essa construção gramsciana ela nos exige, ela é muito difícil, ela é muito desafiante. O próprio Gramsci diz, lá quando ele está falando das relações de força, ele diz que é muito difícil estabelecer o justo nexo entre os fenômenos orgânicos e os fenômenos conjunturais, entre a economia e a superestrutura. Mas nós estamos tentando, né? E eu quero deixar bem claro uma questão, volto a dizer, que essa apresentação sobre as teorizações gramscianas de hegemonia
e Crise de Hegemonia, ela foi produzida em sua integralidade com Eliana Guerra, com a efetiva participação de Carlos Américo Leite Moreira, que aceitou, inclusive, o desafio de fazer pontuações sobre o cenário brasileiro contemporâneo, movimentando teorizações sobre hegemonia, sobre crise de hegemonia, que estão apontadas no presente texto. Bem, isso posto, nós adentramos na nossa temática. Nós partimos de uma constatação. Hegemonia constitui uma categoria-chave na construção do pensamento gramsciano. Encontramos na base, ela está na base de toda a sua construção teórico-metodológica. E, em fidelidade, em total fidelidade, a diretriz metodológica de Gramsci nos cadernos do cárcere, no que se refere à unidade de distinção entre teoria e história, né? A gente tentou, como ponto de partida, destacar as condições históricas em que o Gramsci, quais eram as suas pretensões, as condições históricas em que ele construiu processualmente essa concepção de hegemonia. Que, de fato, essa concepção de hegemonia, ela amplia a visão de poder e também a própria compreensão do Estado. De fato, Gramsci, no cárcere, nas primeiras décadas do século XX, ele se colocava uma questão-chave, que eu acho que está na base de toda a sua reflexão de hegemonia, de estratégias revolucionárias, né? Como ele vai dizer, ele se colocava uma questão-chave. Por que nós fracassamos? Como força revolucionária, levando à ascensão do fascismo na Itália. Ele queria entender esse fracasso. Nessa perspectiva, Gramsci buscava compreender, desvendar a própria crise e os equívocos cometidos na sua análise. A própria crise que estava na base da emergência do fascismo na Itália. Ele também queria entender as razões da derrota do movimento revolucionário na Europa e mais. Ele buscava delinear caminhos novos, caminhos a percorrer para construir a hegemonia das classes subalternas na Europa, né? Ele procurava vias para o socialismo nos países europeus. Como construir o socialismo nos países europeus? Bem, Gramsci ele compreendeu que nos chamados países modernos da Europa se fazia impossível, e aí, inclusive a Itália, se fazia impossível seguir a estratégia e a tática de guerra manobrada, de ataque frontal, que foram utilizadas na Revolução Russa. Ele entende que isso é impossível nos países europeus. Para tanto, e aí nós vamos trazer um grande gramsciano que nos inspira bastante, que é Carlos Nelson Coutinho, que é brasileiro. Para tanto, como enfatiza Carlos Nelson Coutinho, o Gramsci ele vai trabalhar com um par categorial, que é central em sua obra. Ele vai trabalhar um par categorial, quando ele estava cada vez mais consciente de que não se podia utilizar a guerra manobrada, a guerra frontal, como foi feito na Revolução Russa. Então, ele vai trabalhar um par categorial, que é Oriente e Ocidente. E ele, para trabalhar esse par categorial, Oriente e Ocidente, né, ele parte da própria concepção, da própria configuração de sociedade civil. Cabe destacar que em Gramsci, né, a sociedade civil ela adquire um sentido próprio. Aí é importante perceber isso. Um sentido próprio com proximidade do entendimento de Hegel. É um sentido próprio que tem proximidades com o entendimento de Hegel
e em oposição à própria compreensão da Igreja Católica à época. E aí nós vamos trazer o próprio Caderno do Cárcere. Afirma Gramsci, no caderno 6, parágrafo 24, sobre sociedade civil. Ele diz, abre aspas, né? É preciso distinguir sociedade civil, tal como é entendida por Hegel, e no sentido em que é muitas vezes usada nessas notas, abre parênteses, isto é, no sentido de hegemonia política e cultural de um grupo social sobre toda a sociedade, como conteúdo ético do Estado. Então, ele diz, é importante, né? Ele diz, é preciso distinguir esse entendimento de Hegel, o entendimento que ele vai trazendo nas notas, do sentido que eles dão os católicos, né, na Itália, para os quais a sociedade civil, ao contrário, é a sociedade política, é o Estado, em oposição à sociedade familiar e à Igreja. Fica claro para nós, então, que Gramsci, a partir da inspiração de Hegel, e aí eu acho que a conferência, a fala do Lúcio nos dá muitos elementos, fica claro, então, para Gramsci, a partir da inspiração de Hegel, que sociedade civil ela constitui-se como hegemonia política e cultural de um grupo social sobre toda a sociedade, como conteúdo ético do Estado. Bem, é um entendimento peculiar de sociedade civil, e tem uma inspiração em Hegel. E com base nesse peculiar entendimento de sociedade civil, é com base nele, que Gramsci, ao discutir estratégias e táticas revolucionárias que eram sustentadas por Lenin e Lenin, ou por Braunstein, que é o Trotsky, ele assim demarca, quando ele está fazendo essa discussão entre estratégias e táticas revolucionárias, ele assim vai demarcar a distinção entre o que denomina Oriente e Ocidente. Isso no caderno 6, parágrafo 16. Abre aspas. No Oriente, diz Gramsci, o Estado era tudo. A sociedade civil era primitiva e gelatinosa. No Ocidente, havia entre o Estado e a sociedade civil uma justa relação. E, ao oscilar o Estado, podia-se imediatamente reconhecer uma robusta estrutura da sociedade civil. O Estado era apenas uma trincheira avançada, por trás da qual se situava uma robusta cadeia de fortalezas e casamatas, em medida diversa, de Estado para Estado. É claro, mas exatamente isso exigia um acurado reconhecimento do caráter nacional. Então, ele aqui já coloca uma grande questão. Quando ele configura Oriente e Ocidente, ele diz, ele dá essas configurações, mas ele diz, nós temos que adentrar no caráter nacional de cada estado, de cada país. Agora, é importante, nós o tempo inteiro nós trabalhamos dentro dessa indicação metodológica, que para nós é central para entender os cadernos, essa relação e distinção entre teoria e história. Então, cabe destacar que Gramsci, quando ele está falando de Oriente e Ocidente, ele não pensa a Itália como uma sociedade oriental, como uma sociedade gelatinosa. Pelo contrário, ele concebe a Itália como uma sociedade ocidental. E ele vai mostrar que a história da ocidentalização na Itália é muito longa, vinda de muito tempo nos vários territórios. Ele inclusive, fala muito dessas concepções locais, particulares. Gramsci chega a dizer, em uma analogia, que na Itália, fazendo uma analogia, cada povoado possuía seus próprios santos. Logo, a Itália tinha uma sociedade
com uma longa e secular tradição de posicionamentos locais, de debate sobre direitos, sobre liberdade. Existia um dinamismo social. Agora, essas concepções, ideias e valores nos diferentes territórios da Itália, muito diversificado, elas não são facilmente mudadas. Elas são eminentemente conservadoras, elas não são facilmente mudadas. E aí ele destaca o Vaticano e o Sul agrário conservador da Itália, o Mezzogiorno. Assim, no cárcere, Gramsci, ao refletir sobre o fracasso do movimento dos trabalhadores e a emergência do fascismo, ele destaca uma questão que remete à própria estratégia revolucionária, quando ele está lá tentando entender, né, por que perdemos, né, como analisar essa crise, ele vai, de fato, colocar uma questão que remete à própria estratégia revolucionária. Aí, qual era essa questão? Ele dizia, como é que nós não conseguimos, como movimento dos trabalhadores, nós não conseguimos contrapor a essas visões, nós não conseguimos nos contrapor a essas visões de mundo vigentes na Itália. E mais, ele dizia, né, ele compreende que o fascismo, sabiamente, ganhou as massas. Por quê? Porque ele incorporou a visão conservadora de mundo do Vaticano e do sul agrário, mediante a ação dos intelectuais. Quer dizer, aí ele vai perceber o peso dos intelectuais, né? Dentre os quais Croce. Esses intelectuais tiveram um peso muito grande na ascensão do fascismo, sobretudo Croce, denominado por Gramsci de Papa Leigo. Carlos Nelson Coutinho, em uma obra de 81, sobre o pensamento político de Gramsci, ele esclarece alguma coisa que é uma chave analítica. A ocidentalidade de uma formação social não é para Gramsci um fato puramente geográfico, mas, sobretudo, um fato histórico. E em artigo, e posteriormente, em artigo de 2003, Carlos Nelson Coutinho deixa claro, quando ele diz assim, abre aspas, os conceitos de Oriente e Ocidente não são, para ele, Gramsci, conceitos estáticos, apenas sincrônicos, definindo duas zonas do mundo. Né? Definindo duas zonas do mundo. Gramsci toma consciência de que o fortalecimento da sociedade civil e o consequente surgimento de uma estrutura social estatal mais complexa são processos históricos, são processos diacrônicos que se desenvolvem no tempo. Isso significa que regiões ou países específicos que, no primeiro momento, apresentavam formas sociais essencialmente orientais, elas podem evoluir no sentido de se tornarem ocidentais. E aí, Coutinho, em seu esforço permanente de mobilizar categorias gramscianas para pensar o Brasil e seus processos históricos-políticos, ele vai, no seu livro Gramsci e América Latina, de 88, esse livro, ele realiza algumas incursões sobre o que ele chama de orientalização e ocidentalização do Brasil. Diz ele, Carlos Nelson, aceita a ideia de que a dinâmica de ocidentalização é um fenômeno potencialmente universal? A que grau de amadurecimento já se chegou tal processo no caso brasileiro? O que ele vai fazer? Então, nesse livro, ele vai efetivar uma visão de conjunto do processo histórico do Brasil, desde o Império, passando pela Velha República, enfim. Ele vai fazer uma visão de conjunto do processo histórico do Brasil. E ele vai reconhecer que a sociedade brasileira
durante grande parte de sua história, ela vivenciou um processo de revolução passiva, quer dizer, aquele processo de uma revolução pelo alto, que as massas não têm reivindicações, têm lutas, mas essas reivindicações são assumidas pelo alto. Ele vai dizer que no Brasil você viveu processo de revolução passiva, que está exemplificado, por exemplo, na independência do Brasil, na abolição da escravatura e na própria proclamação da República. Assim, a sociedade brasileira, segundo a análise de Carlos Nelson, a sociedade brasileira, ela apresenta fortes traços, até então, fortes traços típicos do modelo oriental, no que se refere a essa relação Estado e sociedade, né? Embora ele reconheça que há inflexões, não é uma coisa unitária, mas ao longo da história brasileira ela tem uma forte configuração oriental e um Estado autoritário, um Estado forte, né? Demarca, então, Carlos Nelson, que o processo de ocidentalização nos percursos brasileiros de democratização, a partir da constituição de uma sociedade civil plural emergente, sobretudo nos finais da ditadura, vai ser responsável, a partir daí nós podemos falar de uma ocidentalização, um processo de ocidentalização brasileira. E quando a gente estava pensando sobre isso, nós nos colocamos uma questão. Claro, então, em 88, você tem final dos anos 70, anos 80, emerge de dentro da ditadura, você tem uma sociedade plural, uma sociedade diversificada, né, em termos de movimentos operários, em termos de outras forças sociais. Aí a gente se colocou, como pensar esse processo de ocidentalização, como é que ele se efetiva ao longo do processo de ajuste brasileiro, que começa nos anos 1990. E, particularmente, nos interessa saber como é que a gente avalia essa ocidentalização no âmbito do golpe de 2016 e no contexto do bolsonarismo. Essa configuração de orientação e ocidentalização do Brasil, estabelecida por Carlos Nelson, ela abre uma via de debate. É importante considerar essa orientação e essa ocidentalização do Brasil, tendo em vista ainda mais, nós estamos frente a um país de dimensões continentais, com grandes diversidades regionais. Então, a gente, inclusive, ainda se pergunta, né, que é preciso considerar que essa orientação e essa ocidentalização do Brasil, tendo em vista as especificidades regionais e locais, né, em um país que tem uma dimensão continental. Bem, Rosa, por favor, me dá um copo d'água. Bem, considerando, né, a centralidade da sociedade civil, ele vai colocar a sociedade civil no centro, considerando a sociedade civil concebida no âmbito, para ele, a sociedade civil, ela está sempre no âmbito da disputa política e ideológica entre classes. Então, Gramsci, nos cadernos de Cáceres, ele vai construindo processualmente o conceito de hegemonia. A nosso ver, para compreender a concepção gramsciana de hegemonia, é fundamental para nós ter presente 3 elementos. Então, a nosso ver, para a gente compreender a concepção gramsciana de hegemonia, é fundamental que a gente considere 3 elementos. Primeiro, a hegemonia amplia a concepção de poder, renovando a perspectiva de uma revolução socialista. De fato, e aí é importante que a gente considere, de fato, Gramsci, ao pensar a hegemonia, ele se depara com mudanças históricas, estruturais, no âmbito da ordem capitalista, tanto na configuração do Estado, como na
sociedade civil. Nesse sentido, Gramsci, no caderno 10, ele faz uma crítica a Croce, que pensa a hegemonia simplesmente como uma ampliação cultural. Inclusive, esse é um dos equívocos que alguns intérpretes incorreram. Inclusive, ele deixa muito claro, né? O Croce, ele vai pensar a hegemonia simplesmente no sentido de uma relação cultural. E ele não. Gramsci, ele vai colocar que ele pressupõe, né? Ele vai entender essa hegemonia no interior das classes, né? Ele ressalta, Gramsci, que sua concepção de hegemonia pressupõe um processo ético-cultural de uma classe em relação à sociedade, na perspectiva de construção de uma força social capaz de se impor dentro da sociedade. Um segundo elemento para nós, que nós queremos destacar, é que, já que nós já começamos a falar, a hegemonia em Gramsci ela efetiva-se na luta de classes, a partir da dinâmica das relações de força. E o terceiro elemento é que a hegemonia ela é pensada em relação às duas classes fundamentais dentro do sistema do capital. Ou seja, ele vai pensar a hegemonia da burguesia e a hegemonia das classes subalternas, inclusive com configurações muito peculiares. Esses três elementos que nós levantamos aqui agora, que, a nosso ver, é constitutivo da compreensão gramsciana de hegemonia, eles abrem um campo de debate. Ou seja, como pensar a hegemonia da burguesia, ou mesmo a hegemonia das classes subalternas, hoje, nos marcos do capitalismo contemporâneo, em que se verifica profunda mudança na configuração das classes sociais. Carlos Américo, ao final, ele vai trabalhar, ele vai esboçar algumas pontuações sobre isso. Bem, mas continuando a nossa discussão, cabe algumas considerações fundamentais acerca dos percursos teórico-metodológicos de Gramsci. Nós tivemos uma preocupação muito grande naquilo que o Lúcio destaca, que você não pode pensar o Gramsci com teorizações fechadas, mas tem que ser no ritmo da história, né? Então, cabe algumas considerações fundamentais acerca dos percursos teórico-metodológicos de Gramsci, a partir dos quais vai emergindo sua peculiar concepção de hegemonia. Em verdade, na robusta produção do Caderno do Cárcere, não há um termo mais estritamente associado à figura de Gramsci do que hegemonia, constituindo uma das questões mais relevantes da obra gramsciana. Agora, essa concepção de hegemonia ela é mobilizada hoje por diferentes analistas, pesquisadores, para pensar a política, a economia, a política e a cultura nas sociedades modernas. No entanto, e aí nós tivemos o apoio no autor, que é Buttigieg, num livro de 2013, quando ele vai chamar a atenção que, no entanto, no conjunto dos cadernos de Cárcere, não se encontra uma exposição ampla e sistemática sobre a concepção de hegemonia. A exemplo de outras temáticas, como cultura, intelectuais, Estado e a própria sociedade civil. O próprio Gramsci ele não chegou a reunir em um caderno temático, né? Ele não chegou a reunir em um caderno temático os seus as inúmeras notas que versam sobre a hegemonia. Em seu método de estudo, de investigação e crítica, Gramsci trabalha o conceito de hegemonia sempre vinculado à análise crítica de fenômenos históricos, tanto na Itália, como na Europa, como na França. Ele sempre vai trabalhar o conceito de hegemonia, sempre vinculado à análise crítica de fenômenos históricos concretos. E assim ele faz valer
uma diretriz metodológica, que é central, que é essa unidade de distinção entre teoria e história. Assim, o conceito gramsciano de hegemonia ele vai sendo enriquecido, ampliado, reforçado a partir do exame crítico de uma ampla gama de questões e problemas concretos. Em uma nota sobre o ressurgimento italiano, no caderno 15, parágrafo 59, que no Brasil está dentro do volume 5, Gramsci ele vai circunscrever preciosas indicações para a configuração de hegemonia, quando ele distingue com nitidez as funções de direção e de domínio. Quando ele examina criticamente a função do Piemonte no ressurgimento italiano. Palavras de Gramsci, neste caderno 15, parágrafo 59, quando ele está falando do Piemonte. Ele diz: a função do Piemonte no ressurgimento italiano é a de uma classe dirigente. Na realidade, não se trata do fato de que em todo o território da península existissem núcleos de classe dirigente homogêneos, cuja irresistível tendência levaria à unificação, né, do próprio Estado Nacional italiano. Esses núcleos existiam, diz Gramsci, indubitavelmente, mas sua tendência à união era muito problemática no que mais conta. E no que mais conta, nenhum deles, cada qual em seu âmbito, era dirigente. Aí ele vai fazer uma distinção entre o que é ser dirigente. Ele vai dizer, nenhum deles era dirigente. O dirigente, prossegue Gramsci, pressupõe o dirigido. E quem era dirigido por esses núcleos? Esses núcleos não queriam dirigir ninguém. Isto é, eles não queriam harmonizar seus interesses e aspirações com os interesses e aspirações de outros grupos. Eles queriam dominar e não dirigir. E mais ainda, eles queriam que fossem dominantes seus interesses, não suas pessoas. Eu acho que esse trecho ele deixa para nós um vasto material de reflexão. Então, nessa análise da função do Piemonte, Gramsci aponta 2 elementos para o exercício da função de direção. Ele vai dizer, ele vai distinguir entre a função de direção e a função de domínio. Vai deixar claro, E ele vai colocar 2 elementos para o exercício da função de direção. Primeiro elemento, existir dirigidos, sob os quais os núcleos dirigentes exercem sua função. Ou seja, existir agrupamentos que acatem a direção. Se não tiver isso, não tem direção. O segundo elemento que ele deixa claro é que o grupo dirigente ele precisa ser capaz de harmonizar interesses e aspirações de indivíduos e grupos sob a sua direção, que vai implicar em uma política de alianças. Então, uma classe social, para ela ser dirigente, ela tem que começar a articular interesses, e aí ele vai colocar muito a questão da política de alianças. Isso, inclusive, dá elementos muito fortes para a gente pensar o Brasil. No caderno 6, parágrafo 136, Gramsci, ao tratar da organização das sociedades nacionais, ele aponta uma coisa interessante, a existência de aparelhos hegemônicos de um grupo social sobre o resto da população ou sociedade civil. Esses aparelhos de hegemonia seriam constituídos, então, de diferentes organizações, em que uma ou mais prevalecem relativamente ou coletivamente. Então, essa ideia de aparelhos de hegemonia. Eis aí outro elemento da visão gramsciana de hegemonia, materializado em aparelhos de hegemonia.
dos quais, aparelho de hegemonia, dos quais dispõe uma classe em determinada sociedade, em dado tempo histórico, para exercer a função política e cultural. Então, a gente precisaria pensar hoje quais seriam esses aparelhos de hegemonia numa sociedade como a que nós estamos vivendo, né, da revolução tecnocientífica, onde você tem todo o espaço virtual, enfim, como é que seria? Quais seriam hoje, né, quais seriam os principais aparelhos de hegemonia? Em diversas outras passagens, Gramsci dá a entender que a hegemonia pressupõe direção político-cultural de uma classe sobre a sociedade. Em uma perspectiva de luta de classe, a hegemonia de uma classe, ela também vai implicar o exercício do domínio. Quer dizer, você vai ser dirigente dos grupos afins e aliados, e você vai dominar o grupo adversário. A classe que consegue exercer a direção intelectual e moral, ou seja, ou seja, difundir ideias e valores, toda ela tem em perspectiva a conquista do domínio. Tanto antes, como durante, como depois da construção do processo hegemônico. No caderno 19, parágrafo 24, ao analisar o problema da direção política na formação e no desenvolvimento da nação e do Estado modernos na Itália, Gramsci ele vai tomar a questão da conexão entre as várias correntes políticas do ressurgimento. E, especificamente, ele vai tomar as relações entre os moderados e o Partido de Ação. E ele anuncia com clareza dimensões decisivas da hegemonia, enfatizando esses dois modos, o domínio e a direção intelectual e moral. Afirma Gramsci, ele é interessantíssimo quando ele vai falar metodologicamente. Diz Gramsci, o critério metodológico sobre o qual se deve basear o próprio exame é este: a supremacia de um grupo social se manifesta de dois modos, como domínio e como direção intelectual e moral. Um grupo social domina os grupos adversários, que visa a liquidar ou a submeter, inclusive com a força armada. Mas ele dirige os grupos afins e aliados. Né? Nesta nota gramsciana, fica nítido para a gente o caráter de classe da hegemonia, a exigir direção intelectual e moral dos aliados e domínio dos opositores. Quer dizer, porque às vezes as pessoas, ao trabalharem Gramsci, eles perdem essa dimensão da luta de classe. Logo, a hegemonia de uma dada classe fundamental, ele vai pensar sempre, classes fundamentais, seria a burguesia e a classe trabalhadora, enfim. Logo, a hegemonia de uma dada classe fundamental, no interior da sociedade capitalista, ela exige, a um só tempo, uma relação dialética entre direção intelectual e moral e domínio, ou seja, consenso e força. Nesse sentido, Gramsci, na sua concepção de hegemonia, ele redefine o conceito de poder. Redefine o conceito de poder, ampliando-o. Ele amplia o conceito de poder numa dupla direção, numa dupla dimensão. E isso vai ser fundamental para a gente pensar a hegemonia das classes subalternas. Ele vai definir uma dupla dimensão, a direção e o domínio. E, ao proceder dessa forma, Gramsci abre uma preciosa via na luta revolucionária pela emancipação. Qual é essa via? É a possibilidade das classes subalternas, ainda no âmbito do capitalismo, começarem a construir sua hegemonia, ao desenvolverem uma direção intelectual e moral, estabelecendo, inclusive, alianças e consensos
entre os diferentes grupos do seu próprio campo. Explicita Gramsci nesse caderno 19, parágrafo 24. Um grupo social, isso aí para a gente, eu me lembro que quando eu comecei a estudar Gramsci no final dos anos 70, início dos anos 80, eu estava fazendo mestrado no Rio, então a grande novidade era que o Gramsci abria a possibilidade, se vivia o processo de democratização, uma nova concepção de mundo, a gente achava e estava sendo gestada, então o Gramsci abria essa possibilidade. Um grupo social, diz Gramsci, no caderno 19, parágrafo 24, um grupo social pode, e aliás, deve ser dirigente, já antes de conquistar o poder governamental. Aí ele coloca entre parênteses. Essa é uma das condições principais para a conquista do poder. Depois, ele diz, quando exerce o poder, e mesmo se o mantém fortemente nas mãos, ele torna-se dominante. Mas ele deve continuar a ser também dirigente. Nas suas incursões históricas no ressurgimento italiano, Gramsci, então, exemplifica esse exercício da hegemonia ao afirmar que os moderados continuaram a dirigir o partido de ação, mesmo depois de 1870 e 1876. E aí, o Gramsci, agora fazendo um resumo, avançando, ele vai falar, inclusive, de um fenômeno que ele denomina de transformismo. E tomando por referência a política dos moderados, que são constituídos como classe dirigente de forma cada vez mais ampla, Gramsci reafirma a possibilidade e mesmo a necessidade de haver atividade hegemônica antes da ida ao poder. Afirma que os moderados, e aí ele diz assim, como é que os moderados, que dirigiu o Partido de Ação, né, que estava submetido aos moderados, qual era os aparelhos, quais eram os meios que ele utilizava? E aí ele vai trazer o papel dos intelectuais. Ele vai dizer, inclusive, que uma vanguarda real, orgânica, no caso dos moderados, das classes altas, porque eles mesmo pertenciam às classes altas, os moderados, eram intelectuais e organizadores políticos. E, ao mesmo tempo, eles eram dirigentes de empresa, grandes agricultores ou administradores de propriedades rurais, empresários comerciais e industriais. Ele vai, dessa forma, ele vai colocar um elemento que a gente acha muito importante, que é a questão do papel dos intelectuais. Ele vai dizer, evidencia a consistência metodológica de um critério de investigação histórico-política nos processos de hegemonia. Ele diz, né? Não existe uma classe independente de intelectuais, mas todo grupo social tem sua própria camada de intelectuais, ou tende a formar uma para si. Desse modo, Gramsci, nas suas análises histórico-críticas dos processos hegemônicos, ele indica a exigência de intelectuais orgânicos, tanto para a burguesia quanto para as classes subalternas, nos processos de constituição da hegemonia. E aí, eu vou fazer agora uma síntese, não vou mais seguir o texto, que, a partir daí, a gente no texto, vai fazer toda uma discussão sobre essa construção da hegemonia dos subalternos, ainda sem ter o poder de Estado. E aí a gente vai colocar, o Gramsci vai trazer uma figura central, que é a figura do partido, que para ele o partido seria o intelectual coletivo, seria o príncipe em tempos modernos. E ele vai dizer que esse partido ele tem uma dupla função, que é a função de construir uma vontade nacional, né, uma vontade popular nacional, uma vontade coletiva nacional, que para ele o que é vontade coletiva? É uma consciência operosa, é uma consciência em ação, que responde às necessidades históricas. E ele vai colocar também a necessidade da reforma intelectual e moral, que é o terreno onde se dá a formação da vontade coletiva nacional popular. Isso aí aqui está várias citações, vários elementos
E nós vamos colocando também que essa reforma intelectual e moral em Gramsci, ela não está separada da economia. Pelo contrário, tem uma passagem que nós trazemos aqui, em que ele diz que a reforma intelectual e moral das classes subalternas, em que ela vai se distanciando do pensamento dominante, ela vai fazendo um nexo entre vida e pensamento, né? Ele vai dizer que essa reforma intelectual e moral, ela tem uma base econômica. Você não pode pensar uma reforma de valores, uma reforma de ideias, sem considerar a base econômica. Bem, aí eu vou já chegar ao final, quando, a partir de todas essas discussões que nós fizemos, que estão aqui, né, nós achamos que o Gramsci, quando ele discute essa densa e rica reflexão de Gramsci sobre a hegemonia, a partir de acontecimentos históricos da Itália, da França, mais precisamente o insurgimento italiano, a Revolução Francesa, o jacobinismo, ele cria todo um campo para entender a crise de hegemonia no contexto das relações de força. Então, ele vai tentar entender, ele vai buscar compreender a crise orgânica na Itália, que está na base da ascensão do fascismo e da derrota das forças revolucionárias. E, nessa perspectiva, ele vai dizer que é fundamental você estabelecer essa relação entre o que é orgânico e o que é conjuntural, entre o que é da economia e o que é da política, né? Que você tem que fazer esse esforço, né? E aí ele diz o seguinte, que é muito difícil fazer esse nexo, estudar essa justa relação entre o que é orgânico e o que é conjuntural. E, às vezes, as pessoas se enganam. Você coloca alguma coisa que é imediata como se fosse imediata. E às vezes, você coloca como imediato uma coisa que é imediata. Ele vai falar de dois excessos, que é o economicismo e o ideologismo. Né? Bem, então, nesse sentido, eu termino aqui colocando, né, assim, essa distinção, essa indicação metodológica de que é preciso analisar as crises distinguindo movimentos orgânicos dos movimentos ocasionais, sabendo encontrar a justa relação entre eles, é uma indicação metodológica fundamental e que é muito difícil de ser feita. Inclusive, o próprio Gramsci diz, é muito difícil de ser feito. Inclusive, eu acho que no cárcere ele pensava como foi que eles avaliaram a crise orgânica da Itália, né? E talvez não considerando o papel decisivo desses intelectuais, como Prout e tantos outros. Então, gente, essas indicações gramscianas nos desafiam a pensar a crise capitalista contemporânea, como ela se configura e como ela se configura no contexto brasileiro. Enfim, esse nosso mergulho nos cadernos do cárcere para trazer as elaborações teóricas de Gramsci sobre a hegemonia e sobre crise de hegemonia, contemplando especificamente a construção da hegemonia dos dominados, ela exige de nós, e nós vamos tentar avançar nisso, o Américo vai colocar alguns pontos, ela exige movimentar essas teorizações gramscianas para discutir o capitalismo contemporâneo, sobretudo no Brasil. Obrigada, desculpe aí o tempo que eu me excedi. Obrigada. Primeiro, eu gostaria de manifestar a minha satisfação de participar desse simpósio, tá? É sempre um prazer, né, participar das reuniões desse grupo. E, como a professora Alba já comentou, né, a minha intervenção aqui vai muito no sentido de apontar algumas vias analíticas para pensar hegemonia e crise na contemporaneidade, no caso, né? Então, a professora Alba já trabalhou bem o conceito de hegemonia, no ponto de vista teórico, no Gramsci,
né? E a gente dá seguimento a esse exercício de pensar a hegemonia na contemporaneidade capitalista, procurando o quê? Traçar o cenário econômico e político do século XXI, né? E, evidentemente, a gente vai enfatizar principalmente aspectos da estrutura econômica, digamos assim, né? Sem, evidentemente, negligenciar os aspectos da superestrutura. Então, de fato, na contemporaneidade capitalista, o que se observa, né, são novos padrões de acumulação e de valorização do capital, né, com a chamada dominância financeira, né, que interfere de forma decisiva, né, na própria dinâmica da esfera real da economia, né. O que se observa principalmente a partir dos anos 70, com a crise dos anos 70, com a crise do Fordismo e a emergência de um regime de acumulação de dominância financeira, foi um processo brutal de racionalização do capital produtivo, resultando em desemprego estrutural, precarização das relações de condições de trabalho, informalização, né? Com perda de centralidade no movimento sindical que teve um forte protagonismo na fase pretérita, ou seja, na fase do regime de acumulação fordista, né? Então, o que se observa igualmente nesse novo momento são mudanças na configuração do Estado, né? Um Estado essencialmente keynesiano. Você tem a afirmação do chamado Estado neoliberal, né? Um Estado nos marcos do neoliberalismo, né, difundindo-se uma concepção de mundo pautada em cosmovisões e valores liberais. Tá? Então, nesse contexto de transformações contemporâneas no padrão de reprodução do capital, é justamente nesse contexto que a gente faz essa reflexão de como pensar a hegemonia das forças vinculadas ao capital, ou seja, a hegemonia da burguesia. Como conceber a construção da hegemonia dos subalternos em suas configurações contemporâneas, né? Em que medida as classes trabalhadoras têm condições objetivas, né, odiernamente, de avançar na construção de um projeto de hegemonia dos dominados, né? E por onde isso vem se dando nas distintas sociedades, inclusive nas sociedades latino-americanas. É um projeto extremamente ousado, realmente. Nessas novas configurações das classes sociais, a partir de mudança nos padrões de acumulação de capital, o Estado, é importante salientar, encarna uma contradição, né? Por um lado, a intervenção estatal ela assume um papel decisivo nos processos de acumulação rentista, né? É importante mostrar como o Estado, né, foi fundamental para garantir, para consolidar esse regime de acumulação financeirizado, né? E, por outro lado, nos percursos de crise, o Estado não consegue impor, aí a contradição, né, para a sociedade um projeto hegemônico. Ou seja, não consegue transformar o projeto do capital em um projeto político para a sociedade, perdendo elementos de hegemonia, né? O próprio caráter excludente, né, o aumento da desigualdade em função desse modelo, de certa forma, inviabiliza esse projeto, no caso, né, político para a sociedade. Por sua vez, a sociedade civil, isso é importante pontuar, a sociedade não consegue também consolidar um processo autônomo para a sociedade. Assim, eu acho que é uma coisa, é uma hipótese aqui que a gente avança e que, de certa forma, a gente vai explorar na nossa pesquisa. O que se observa é que abre-se uma crise de hegemonia, né? Uma crise de hegemonia que se desenvolve no sistema de capital, de modo mais geral e no Brasil em particular, que é onde a nossa pesquisa vai, evidentemente, avançar, né? É inegável que na construção da crise de hegemonia são identificados movimentos orgânicos, na dimensão econômica, né, derivados das transformações no padrão de acumulação. Mas não se pode absolutamente perder de vista os elementos políticos e ideológicos que sustentam essa crise, tanto em termos orgânicos quanto conjunturais, né? Então, se a gente analisa os aspectos estruturais, a gente vai afirmar a gente vai observar
observar que o crescimento da finança especulativa foi decisivo para a afirmação de uma concepção liberal do papel do Estado, permitindo uma liberalização total das forças de mercado, né? Nesse sentido, medidas de privatização, desregulamentação financeira e de reduções fiscais sobre as rendas do capital tornam-se orientações estratégicas das políticas econômicas. Essas políticas são atualmente condicionadas pelo novo regime de dominância financeira. Contrariamente ao período anterior, quando as políticas econômicas ainda possuíam uma autonomia em nível nacional e a mobilidade de capital era pouco significativa, no contexto de financiarização, o regime monetário e fiscal é diretamente submetido à avaliação pelos mercados financeiros. Então, o que é que se observa nesse contexto? Uma incapacidade do Estado em formular políticas autônomas, né, que sejam contrárias aos interesses do capital financeiro, né? A lógica das políticas econômicas visa, assim, garantir rendimentos elevados, sobretudo aos detentores do capital financeiro. Essas restrições acabam privando a implementação de políticas econômicas que permitam a retomada do investimento, da produção e do emprego, comprometendo, sobremodo, as condições materiais de vida das classes subalternas. E é importante, para finalizar essa discussão mais geral, observar que a esfera financeira não é absolutamente dissociada da esfera produtiva. O que se observa nesse novo regime é uma forte interdependência entre as duas que se revela no contexto do regime de acumulação financeirizada, por meio de transferências acentuadas de riquezas da produção em direção à finança. Ou seja, a finança organiza fluxos contínuos de transferências de riquezas oriundas na produção. Então, uma das características desse novo regime é, portanto, intensificar as transferências de recursos da esfera produtiva em direção à financeira. Então, apresentando essas características gerais do regime de acumulação e seguindo as indicações metodológicas de Gramsci, da relação teoria-história, né, a gente procurou o quê? Adentrar nas especificidades do regime de acumulação de dominância financeira nos mercados emergentes latino-americanos, e especificamente no Brasil. Nosso esforço é no sentido de estabelecer uma relação dialética entre a base econômica e as dimensões superestruturais, seguindo a perspectiva da crítica da economia política. Nesse sentido, né, observando as especificidades dos países anteriormente conhecidos como novos países industrializados da América Latina, a gente centra principalmente nesses países, no caso da Argentina, Brasil e México, o que se observa é que a dominação explícita da esfera financeira implica o questionamento da lógica industrializante do regime de acumulação precedente. Ou seja, as transformações nas esferas financeira e real representaram o golpe de misericórdia do regime precedente de acumulação, o qual já se encontrava profundamente abalado na América Latina depois da crise do início dos anos 80. Nesse novo cenário, o Estado assume novas configurações e a ideologia neoliberal afirma-se na concepção das políticas públicas, colocando o mercado como elemento central. No contexto latino-americano, é importante a gente diferenciar o que é as especificidades brasileiras, que vão se afirmando nos últimos 30 anos nos percursos do ajuste do país ao capitalismo financeirizado. A rigor, vivencia-se diferentes ciclos de ajuste com distintas inflexões. No desvendamento da crise orgânica, na contemporaneidade brasileira, merece especial destaque a experiência petista de ajuste, que ao longo dos anos 2000 possibilitou o proclamado modelo de crescimento com inclusão. De fato, o que se observa é uma ampliação do mercado interno nacional, com a inclusão de uma parcela substancial da população no mercado formal de trabalho e na sociedade de consumo. Nesse contexto, o que é que se observa? Mudanças no plano econômico com repercussões no tecido social brasileiro.
difundindo-se de diferentes formas a ideologia do mercado. E o que possibilitou esse crescimento? Que foi fundamental, que foi crucial, né, para esse modelo de crescimento com inclusão na era petista, né? Então, alguns analistas da cena brasileira, e a gente vai destacar aqui o Eduardo Fagnani, né, ele mostra que esse crescimento teve impactos positivos em 4 núcleos da proteção social. O primeiro, a ampliação do gasto social, em decorrência do aumento da arrecadação e seus reflexos na melhoria das contas públicas. O segundo, a recuperação do mercado de trabalho, com forte geração de empregos formais, redução da taxa de desocupação, elevação da renda do trabalho, por força da política de valorização do salário mínimo e da maior formalização. Terceiro, a potencialização dos efeitos redistributivos da Seguridade Social, instituída pela Constituição de 88, e a afirmação da democracia e as novas gerações de políticas sociais. E, finalmente, o combate à pobreza extrema. Ou seja, constatou-se um padrão de crescimento que combina mercado interno dinâmico e expansão das exportações de produtos básicos, as chamadas commodities metálicas e agrícolas. Evidentemente que esse cenário acabou gerando um ciclo virtuoso no país, né, criando que uma uma expansão dos recursos fiscais para o Estado, que pôde, em consequência, financiar investimentos públicos na infraestrutura física e social, sem pressionar as contas públicas. Entretanto, para avançar na reflexão sobre a crise brasileira, é importante, tendo como base uma inspiração, né, fundamentada em uma inspiração gramsciana, a gente utilizou um texto de Giovanni Semeraro, intitulado Crise Orgânica e Luta de Classes em Gramsci, que, de certa forma, retoma algumas pistas para uma leitura crítica do contexto brasileiro, em particular desse momento, né, no momento de afirmação dos governos petistas. Ou seja, para Semeraro, faltou aos governos do PT assegurar de modo permanente a direção, né, colocando-se como força hegemônica no seio da sociedade. Dessa forma, progressivamente, pôde-se afirmar que o partido se tornou, de certa forma, anacrônico e esvaziado do seu conteúdo social. E aí o Semeraro vai utilizar principalmente uma citação do Gramsci, dos cadernos 13, né, parágrafo 23, quando ele vai discutir justamente em momentos de crise que o partido termina por se tornar anacrônico em momentos de crise aguda, é esvaziado do seu conteúdo social e resta esvaziado do seu conteúdo social. Ou seja, foi exatamente isso, na avaliação do Semeraro, que aconteceu com o PT, né, na administração nos seus governos e principalmente na tentativa de administrar a crise capitalista. Na realidade, houve uma perda de capacidade do PT, na avaliação do Semeraro, de criar uma unidade orgânica entre teoria e prática, entre camadas de intelectuais e massas populares, entre governantes e governados. E aí, ele já, utilizando mais uma citação do Gramsci, ele vai dizer o seguinte: Gramsci alertava que negligenciar e até desprezar os movimentos considerados espontâneos, ou seja, renunciar a dar-lhes uma direção consciente, a elevá-los a um plano superior, inserindo-os na política, muitas vezes pode trazer consequências muito sérias e graves. Quase sempre acontece que é um movimento espontâneo das classes subalternas, se segue um movimento reacionário da direita, da classe dominante, por motivos concomitantes. Uma crise econômica, por exemplo, determina descontentamento das classes subalternas e movimentos espontâneos de massa. E, por outro lado, determina complôs dos grupos reacionários que se aproveitam do enfraquecimento objetivo do governo para tentar golpes de Estado.
nessa mesma reflexão, ele vai dizer o seguinte: embora tenha ampliado direitos e promovido os programas sociais, a gente já apontou isso aí, os governos do PT se restringiram a fazer o que é possível dentro do modelo capitalista. Né? Ou seja, os governos do PT não realizaram as reformas estruturais necessárias, a reforma agrária e urbana, a reforma política e tributária, a democratização dos meios de comunicação e do judiciário, a auditoria da dívida pública e do sistema financeiro. Né? E isso, evidentemente, ao não realizar essas reformas, a estrutura da desigualdade da sociedade brasileira permanece. Ou seja, sem combater os mecanismos que reproduzem a concentração das riquezas e sem promover a elevação intelectual e moral das classes populares, que cria as condições para exercer plenamente a cidadania, não há como chegar a uma sociedade efetivamente justa e democrática. A libertação e a soberania de um país não consistem apenas em combater a pobreza, aumentar o consumo e ter cidadãos funcionais ao sistema, mas dependem essencialmente da educação da educação a se autogovernar, da capacidade de socializar a política e os bens comuns, os direitos mais fundamentais de todos, sem os quais nenhum povo se constitui como sujeito livre e respeitável. Então, essa é a reflexão que ele faz, o caso, essa é a reflexão que ele faz no sentido de tecer considerações críticas em relação aos governos petistas. Tá certo? Então, ele finaliza mostrando que tanto o governo de Lula como o governo de Dilma Rousseff acabaram cedendo à típica fórmula da convivência das classes, que não compromete a estrutura socioeconômica e que sempre caracterizou a história do Brasil. Eu acho que eu vou ficar por aqui, porque a obra